Mas aí o comentário corriqueiro e não banal do Casão foi das notícias mais lidas no maior portal de esportes do Brasil, que é o Globoesporte.com. E eu não sei qual foi a audiência de ontem, mas pelo número de visualizações, coloca o site aqui na tela. Pelo visto foi muito boa. Foi. O número de visualizações, que foi absurdo, foi muito grande o número mesmo, é mais ou menos equivalente chega a quase 10 vezes a audiência do programa. O que é normal, né? Porque você pode acessar o site a qualquer momento do seu aparelho e etc. E muitas vezes é assim que programas repercutem. Um comentarista fala uma coisa aqui, às vezes no mesmo dia ou meses depois esse vídeo vai viralizando. E o Casagrande tem um peso, a opinião do Casão tem um grande peso e por isso ela repercute aqui e lá fora. O jornal L'Équipe, da França, também noticiou as opiniões do Casagrande sobre o principal jogador da seleção brasileira, né? A manchete do L'Équipe é: estamos criando um monstro, Walter Casagrande critica Neymar. Bom, a crítica do Casa, na minha opinião, se vocês quiserem vê-la na íntegra, ela está no Globoesporte.com, ela foi corriqueira. É uma crítica que se faz a qualquer jogador. A gente pode errar, a gente pode acertar, mas o jogador que está no foco das atenções e que quer ser o foco das atenções como o Neymar, ele está sujeito a isso. Então o Neymar, o que ele quer ser? Ele quer ser o sucessor do Messi e do Cristiano Ronaldo, certo? Fiquei pensando sobre tudo aquilo que o Messi ouve quando joga uma Copa do Mundo pela Argentina. Tudo aquilo que o Cristiano Ronaldo ouve. Não estou defendendo os jornalistas, escrevemos muitas bobagens, temos opiniões muito ruins, mas é do jogo, é desse jogo midiático e principalmente de quem quer ser o que o Neymar quer ser, a estrela da companhia. E o pai do Neymar, que cuida da carreira dele e já disse publicamente, eu sou o Neymar, né? Foi ao Instagram e fez um comentário pra lá de infeliz. Primeiro, porque ele ataca pessoalmente o Casagrande, e vou destacar algumas questões que ele escreveu aqui. Aproveitem uma derrota, uma batalha perdida para ficarem à espreita, aguardando a derrota na guerra. Ninguém aqui está aguardando nenhuma derrota, mas enfim. E também não estamos falando de guerra. Para alimentarem seus egos, como os abutres se alimentam de carniça. Não conseguiram nas Olimpíadas do Rio, mas ficaram ali, aguardando a primeira oportunidade para trazer seu mal a gol. Disse mais. Perdemos uma batalha, quanto à guerra veremos, porque ela durará enquanto ele estiver nos gramados. E tenho certeza, como uma fênix ele renascerá. Primeiro que ninguém decretou a morte de Neymar. Neymar perdeu um jogo com o PSG. Preparado para quantos combates vierem pela frente. Quanto a você, abutre, ficará com fome e restará engolir suas palavras, tão podres quanto a carniça. O problema não é nem chamar um cara como Casagrande de abutre. O problema é que ele começa a misturar, ele diz o seguinte sobre o Walter Casagrande Júnior. Cadê o texto na íntegra? Vocês tiraram o texto na íntegra, diretor, aqui da página? Ele critica o comportamento, diz que o Casagrande teve um comportamento fora dos gramados que não permite a ele... Ele está se referindo à luta do Casagrande contra a dependência química. E se por acaso o pai do Neymar, por ignorância, acha que isso é um demérito para alguém, lutar contra uma doença, lutar contra uma dependência química com tanta força como o Walter Casagrande faz há muito tempo, enfrentar uma dependência química é motivo para mim de orgulho. E estar vivo depois dela, trabalhando firme e forte, é motivo de orgulho. Ele usa isso para dizer que o Casagrande não tem moral para criticar o comportamento do Neymar. É uma tremenda bobagem, é um preconceito, é uma ignorância. Fora isso, quando ele fala sobre a questão do abutre, com todo o respeito, ele só confirma o que o Casagrande disse, que o Neymar é mimado, que o Neymar não sabe ouvir nenhuma crítica, e eu acredito que uma pessoa que esteja no patamar do Neymar tenha de se habituar às críticas. Dei a minha opinião e quero ouvir vocês. Eu, vendo o programa ontem, há pontos que eu concordo e há pontos que eu discordo do Casagrande. Agora, acho que o fundamental é o seguinte: a reação do pai do Neymar, que mistura a figura do pai com o empresário, é absolutamente exagerada e equivocada. Nós perdemos o hábito no Brasil de divergir sem ofender. A gente quer o tempo inteiro ofender e acha que ofender é contestar. Não vejo o jogo de futebol como uma guerra, não vejo o Neymar como uma fênix que precisa ressurgir das cinzas. Há várias críticas
que precisam ser feitas ao Neymar, especialmente ao seu comportamento dentro de campo, pelo número de cartões exagerados que ele recebe. De todos os atacantes que estavam em jogo, que disputaram a partida de quarta-feira, o Neymar foi o único a ser advertido. Estou falando das duas equipes. Neymar foi o único a ser advertido com cartão amarelo, com 13, 14 minutos já de primeiro tempo. Isso é algo que precisa ser tratado. Até porque a provocação, a caça, a falta a ele vão ser cada vez maiores. E isso precisa ser recebido com naturalidade. O próprio Casa, ontem, aqui no programa, ele arrematou o seu comentário dizendo o seguinte: gente, eu não estou falando porque eu quero o mal do Neymar, nada disso. Estou falando para coisas que eu considero que podem ajudá-lo. Entre assumir essa postura que mistura o pai com o empresário, porque nenhum pai, deixa bem claro aqui, nenhum pai quer que reage bem quando se fala mal do seu filho. Nenhum pai. Quem é pai, seria ter pai, sabe que nenhum pai reage. Muitas vezes o pai não é a pessoa mais indicada para trabalhar com você. Exatamente. Porque o pai, quando olha, ele não está... O pai do Neymar, quando olha para o Neymar, ele não está olhando para o jogador, para a estrela, para o astro. Ele está olhando para o filho dele. E sempre vai colocar isso à frente. Então, o mais interessante seria ele não se manifestar. Se quiser se manifestar como fez, tem que ser de uma outra forma. E tem que entender também que qualquer crítica, tanto é que você receba bem, quanto é que você recebe mal, elas têm alguma coisa que pode te ajudar. Eu, por exemplo, acho que o comportamento do Neymar dentro de campo em relação ao recebimento de cartão amarelo é preocupante para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Acho que o Neymar poderia ter sido generoso com o Cavani na questão que envolveu a cobrança de pênalti. E acho que muitas vezes ele peca pelo excesso de individualismo. Agora, isso é para ser pego e dizer assim, será que isso aqui não tem um certo sentido? Rebater da maneira que o pai do Neymar rebateu, e aí ele foi só pai, ele não foi um empresário, ele foi só pai, não ajuda em nada ao próprio Neymar, embora, é claro, que todos aqueles que gravitam em torno do Neymar pensem completamente diferente. E não tem nada a ver lembrar o que foi a carreira de um ex-jogador quando ele é comentarista, dizer que ele não pode, que ele não foi um jogador à altura, porque senão, por exemplo, só o Pelé pode tecer comentários no futebol mundial. Certo? André, só para concluir, há um conceito entre atuais jogadores e ex-jogadores, que aquele que foi ex-jogador, que foi jogador e vira comentarista, ele está ali para elogiar a classe. Ele não, esse papel de criticar a classe, nessa interpretação, só é permitido a quem não foi jogador. E por isso é muito mais mal visto. O ex-jogador, quando ele critica a classe, como faz o Casagrande, como faz o Júnior, como faz o Tostão em sua coluna, como faz o Caio, esse é visto de uma outra forma, que é como se fosse um traidor. O que se exige do Neymar... Aliás, Roger Flores, bem-vindo ao time dos traidores também. Não, o que se exige do Neymar é algo que ele já se mostrou capaz de fazer. O Neymar é ultra talentoso. Ele, em vários momentos, mostrou a altura do Messi e do Cristiano Ronaldo. Ele custou o dinheiro que ele custou. Então, o que se exige do Neymar é algo que ele está lá para fazer. Ninguém está aqui cobrando mais do que o Neymar pode entregar. Eu não diria nem exige, mas o que se espera. O que se espera, o que se cobra, o que se, aqui se comenta. Então, não vejo nenhum absurdo no que se pede ao Neymar. Não, e passo a bola para o Garamboni, mostrando uma capa do AS de Madrid, na terça-feira. O presidente da Espanha deu uma entrevista dizendo que não gostaria de ver o Neymar no Real Madrid. Ele é torcedor fanático do Real Madrid, porque ele não gosta do comportamento do Neymar. É do jogo, meus amigos. Ninguém aqui está questionando se o Neymar é bom jogador ou ruim. Porque dizer que o Neymar é mau jogador é simplesmente não entender nada de futebol. Neymar é um craque. Agora, opinião sobre o comportamento do atleta, cada um pode ter. Até o presidente da Espanha. Diga lá, Garamboni. Eu acho até que essas críticas hoje a ele estão um pouco confusas. Eu acho que a questão do fora de campo e do dentro de campo do Neymar estão se misturando demais. Isso eu acho ruim na crítica, porque fora de campo, em tese, ele faz o que quiser e tal, ele pode ser ainda o eterno adolescente, o problema é dele. Né? Se ele quer ser um eterno adolescente, se ele quer curtir a vida doidado, ótimo e tal. E acho que quando, por exemplo, o próprio El País fez um artigo muito forte, duro, com questão do profissionalismo, eu acho que dentro de campo, no seu dia a dia, ele é profissional. Eu faço uma comparação assim totalmente anacrônica, mas importante, que é o seguinte: peguemos Garrincha. Garrincha era um jogador indisciplinado no sentido do dia a dia. O Botafogo teve várias vezes que ia pau grande
pegar Garrincha para treinar. O Garrincha bebia muito. O Garrincha, há acusações de Elzo Soares que sofria violência física dele. Mas ele era o anjo. O Garrincha era um doente, né? Ele tinha dependência química. Mas era o anjo de pernas tortas. E era um outro mundo também. Pois é. Já o Neymar, ele não faz certas coisas que os grandes caras fizeram, como mostrar sinal para a torcida e tal, mas ele é muito, muito, muito perseguido. Agora, a reação a isso tem que ser outra, na minha opinião. Você faz uma foto com o Thiago Silva e fala, aqui estão os monstros do PSG. Entendeu? Porque eu acho que a resposta do pai do Neymar, compreensiva do ponto de vista paterno, mas ela mesma vilaniza o Neymar e não precisa. Ela não ajuda o Neymar. Está criando a antítese. Embora ele ache que não precisa. Embora ele ache que está defendendo e ajudando o filho, ela em nada ajuda o filho. Porque quando ele cria esse clima que existe em outros setores do Brasil, do nós contra eles, que não é do mundo hoje em dia, do nós contra eles, que não é saudável para a discussão, o pai acaba prejudicando a imagem do Neymar. Porque existe o Neymar fora do campo, a vida dele é muito exposta. Agora, isso é uma opção dele, não é? Ele namora uma atriz famosa, e aí tem foto daqui, foto dali, as festas são opção dele. Dentro de campo é que eu acho que a gente precisa olhar com mais atenção. E nada disso foi trazido à tona pelo Casão. Não, o Casa não está preocupado com isso. O Casa está preocupado com o desempenho dentro do campo. Dentro do campo e a maneira como o Neymar lida com críticas. E quero dizer que dentro do campo o Neymar está indo muito bem, que fique claro. Sim, não foi bem naquele jogo. E quem disse que o Neymar não foi bem naquele jogo não foi só a gente aqui no Redação. Várias manchetes no mundo, o Neymar ganhou essa notoriedade, destacaram o Neymar em primeiro plano. No mundo deportivo de Barcelona, a gente entende a mágoa deles pelo Neymar ter ido embora. Então a manchete foi Neymar. Os caras estão magoados com o Neymar, né? Beleza. Mas os italianos que não têm nada a ver com isso, na Gazeta dello Sport, deram a mesma manchete. Cristiano Ronaldo show, Neymar. Também entenderam como o Casão, lá na Itália, que o Neymar foi individualista e jogou de maneira equivocada. Jogou para ele, não para o time. Opiniões. Ô, Cereto, demorou, me desculpe, deixei o senhor ouvindo aí, mas o senhor vai amarrar, fechar a discussão que tivemos aqui sobre o pacote Neymar, Casão, pai do Neymar e etc. André, muito pouco a acrescentar. Quando o Paulo César disse, e é verdade, nenhum pai gosta que o filho seja criticado, mas o problema é que o comportamento do pai, a reação do pai, ela orienta o comportamento do filho. Se você tem um pai que passa a mão na cabeça do filho para toda bobagem que o filho faz, como é que esse filho vai pensar? O que o filho vai pensar, né? Isso em qualquer situação da vida. E essa situação pode ser aplicada à questão do Neymar. O que me preocupa nessa questão são dois pontos. Primeiro, a dificuldade em receber uma crítica. É claro que ninguém gosta de ser criticado, mas você precisa ouvir a crítica e filtrar aquilo que... o que tem de verdade e o que não tem, o que eu posso aproveitar, o que eu não posso aproveitar. Mas o Neymar, sempre que recebe uma crítica, as reações por parte do pai dele, e não do Neymar, que fala muito pouco, são sempre muito amplificadas e desproporcionais em relação à crítica. Outro ponto que me incomoda é que o Neymar nunca fala, né? O Neymar nunca se posiciona, quem se posiciona é o pai. O Neymar tem muita dificuldade em se posicionar, em dar uma entrevista, em falar algo consistente. Poucas vezes ele dá uma entrevista falando algo consistente. Ele se comunica bem pelas redes sociais com o público dele, com o público mais jovem, mas não dando entrevistas. Ele poderia ter se posicionado a esse respeito, né? O Neymar não faz isso. E criou-se um rótulo, ou pelo menos está se criando um rótulo de que o Neymar é um jogador mimado, adolescente, com comportamento adolescente, e ele, acho que o Garamboni tem razão, se mistura muitas questões de fora de campo com as questões de dentro de campo, e tem que tomar cuidado em relação a isso, mas também o Neymar não faz nada, absolutamente nada, para mudar esse rótulo, né? Ele deveria tentar mudar esse rótulo. Quer dizer, se isso o incomodasse. Agora, se também não o incomoda, por que o pai dele vai lá e dá essa pancada? Mas foi o pai dele. O problema é que não dá para separar o pai do Neymar, porque eles são praticamente a mesma coisa na medida em que só o pai é que fala pelo Neymar e o Neymar nunca dá entrevista. Pelo menos é isso que eu penso, André.